Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e os seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque, e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Efrateus, de Belém, de Judá, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram-se com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa, o nome da outra Rute. Ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher, Noemi, desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras, Orfa e Rute, e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta, Moabe, ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Amém. Por enquanto até aqui, quinta-feira, do 7 em diante, e assim nós vamos até o final do mês, até o final do livro. Então, para começar, nós precisamos entender o contexto. O que está acontecendo aqui? E a primeira frase, nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. É dessa expressão, houve fome na terra, que saiu esse tema. Tenho fome de Deus. Os nutricionistas, a turma que lida aí com a alimentação, dizem que você é o que você come. Eles dizem, se você come comidas que vão gerar gorduras, muitas calorias, você vai ser de um jeito. Se você come comidas que têm muita proteína, muita vitamina, muitos sais minerais, se a sua comida é uma dieta balanceada, muito colorida, você tem grandes chances de ser uma pessoa, como diria o meu avô, esbéltica. Fitness. Eu quero pensar que os nutricionistas estão certos. Minha mãe tinha, quando eu era criança, no escritório dela, ela tinha uma biblioteca e, assim, eu achava aquilo bonito. Eu acho que é por isso que eu tenho uma biblioteca ali no gabinete, porque eu cresci vendo os livros da minha mãe, sabe, os certificados da minha mãe, aquilo representava algo para mim. E no meio da biblioteca da minha mãe, na sala onde ela estudava, onde ela preparava as aulas, as palestras, escrevia os livros, ela tinha um quadro que veio numa revista chamada Super Interessante. Conhecem essa revista? Super Interessante? É uma revista super interessante, né? Aí veio assim dobrado dentro da revista um pôster, um pôster grande, e ela assinava essa revista, e ela tirou o pôster e fez um quadro, e botou numa moldura e colocou lá. E o que veio nesse pôster era exatamente isso, era essa frase grande em cima, você é o que você come. E aí tinha a figura de 2 pessoas. Do lado esquerdo tinha uma pessoa magra, esbéltica. E do lado direito tinha uma pessoa, como é que eu vou falar? Como é que eu vou falar politicamente correto? Não esbéltica. E o que chamou a minha atenção, e eu sinceramente
Hoje em dia, na época eu sabia muito bem de qual lado eu estava. Hoje eu já tenho dúvidas. Mas o que chamou a minha atenção é que a pessoa esbéltica, você sabe que esse esbéltica está entre aspas, né? O correto é esbelta. Estou falando como meu avô falava. A pessoa esbéltica, o que formava o corpo dela era um conjunto de comidas. E aí tinha maçã, aí o pedaço do braço assim era uma banana com cacho de uvas e tal, e um franguinho assim empanado, e outra fruta e uma cenoura, e aí a mão era assim uma couve-flor, entendeu? E aí do lado de cá veio uma beterraba, um melão, uma melancia e tal, e ia descendo, e aí o que formava a silhueta do corpo esbéltico eram só frutas, legumes e cereais. Aí do outro lado estava a pessoa não esbéltica. Quais eram os alimentos que formavam a pessoa não esbéltica? Era um pacotão de chips, eram umas fationas de bacon, aí era uns hamburgão assim, aquele podrão, caindo milho e batata palha para fora, e um pernilzão enorme escorrendo com aqueles 2 dedos de gordura, aquele bifão de picanha, e ia e a perna era só 2 litrão de refri, entendeu? E aí aquilo formava uma pessoa não esbéltica. E o curioso é que eu cresci vendo aquilo. Eu fui esbéltico durante muito tempo, Lili. Aí, eu fico me lembrando desse quadro e pensando, se eu sou o que eu como, se eu quiser mudar o que eu sou, basta que eu mude o que eu como. E aí eu li essa frase: no dia em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E se eu sou o que eu como, e quero mudar o que eu sou, basta que eu mude o que eu como. Você é o que você come. Eu penso que Deus, em sua infinita bondade e sabedoria, nos deu, através do nosso corpo, uma dica de como funciona a nossa alma. Você é o que você come. Você não é um corpo. Você está num corpo. De forma que o que você de fato é o que você tem espiritualmente falando. É o que você é espiritualmente. É o seu espírito. É sua alma, é isso que você de fato é, que habita aí nesse corpo. Portanto, se no corpo, o que a gente come reflete na forma do nosso corpo, também em nossa alma, o que a gente come reflete naquilo que somos, espiritualmente falando. Tudo que entra pelos olhos, tudo que entra pelos ouvidos, vai para a alma. Tudo que entra na boca, vai para o estômago. O que eu como com a boca, reflete no meu corpo. O que eu como com os olhos e com os ouvidos, reflete na minha alma. Tem gente que está com o corpo saudável, mas a alma está raquítica, obesa. Está até grande, mas não está saudável. Com enfermidades. Com câncer. Câncer na alma. Por quê? Porque se alimenta de coisas cancerígenas, alimentos tóxicos. Tem alimentos que são tóxicos para o corpo, e tem alimentos que são tóxicos para a alma.
que entra pelos seus olhos vai para a sua alma, o que entra pelos seus ouvidos vai para a sua alma. Então, muito cuidado com o que você vê, muito cuidado com o que você ouve, porque você pode estar alimentando bem a sua alma, ou pode estar matando sua alma, porque você a está alimentando mal. E aí eu me lembro de uma outra frase que eu ouvia na minha infância. Essa já era falada pela minha avó. Saco vazio não para em pé. Se no corpo faltar o alimento físico, vou parar na cama. Vai vir uma enfermidade. Diminui a alimentação, diminui o sistema imunológico, a imunidade baixa e vem logo qualquer gripezinha, joga na cama. Falta de alimento no corpo gera enfermidade, gera paralisia, gera ficar deitado na cama e tem que tomar remédio. E às vezes o remédio é amargo, e às vezes tem que ser dado com uma injeção. Caso contrário, o caminho é a morte. E o que a gente se esquece é que nós não somos um corpo, somente. E a gente se preocupa tanto com o corpo, uns por estética, outros por saúde, mas raramente a gente tem a mesma preocupação com a nossa alma. E eu fico percebendo que a grande maioria dos nossos problemas são causados pela baixa imunidade da alma. Almas mal alimentadas ficam com baixa imunidade. Qualquer ataque espiritual nos dias em que julgavam os juízes, mais ou menos, por volta do ano 1300, 1200 antes de Cristo. Quando o escritor, e existe uma probabilidade bem grande de que o escritor deste livro, o homem que narrou essa história de forma escrita, tenha sido o profeta, juiz e sacerdote Samuel. Porque Samuel é contemporâneo dessa história. Nós estamos aqui nos dias do bisavô do rei Davi. Nós estamos nos dias de Boaz. A história começa com Elimeleque em Belém de Judá. Judá é uma das tribos de Israel. Na parte sul de Israel tinha Judá e Benjamim. Na tribo de Judá, uma cidade muito pequena, muito ínfima, pouco relevante, mas muito conhecida, era Belém. Em Belém estava o Elimeleque com sua esposa Noemi. Casaram-se e começaram um relacionamento, começaram um casamento, começava ali a história de uma família. Pois bem, nesses dias, depois que eles vão para Moabe, o Elimeleque morre, você viu, o Malom, o filho mais velho, morre, o Quilion, filho mais novo, morre também, e a mulher Noemi fica sozinha com as duas noras, Orfa e Ruth. E aí ela ouve a notícia, olha, agora tem comida de novo em Belém, vamos voltar para lá? E aí as meninas falam, a gente vai voltar com você. Não, fica aqui, não, a gente vai voltar, fica, volta, cenas do próximo capítulo. Próxima quinta vai falar desse detalhe. Mas o que eu preciso que você perceba é o contexto. E o contexto é o seguinte: quando elas voltam, elas encontram alimento na plantação de um homem chamado Boaz. No decorrer da história, até o final do mês, você vai ver que Deus tem um propósito muito grande nisso tudo. E a mão de Deus estava o tempo inteiro conduzindo tudo. E é isso que traz alento e esperança ao meu coração, de saber que mesmo em tempo de fome, o Senhor não perde o controle das coisas.
Mesmo num tempo de escassez, o nosso Deus continua sendo o Jeová Jirê das nossas vidas. E aí, elas encontram nas espigas que caíam e que sobravam da colheita de um homem chamado Boaz. E depois, Boaz acaba como um resgatador, e eu vou explicar tudo isso, e tem um significado lindo, maravilhoso, que aponta para Cristo, e essa série está imperdível. Se não der para você vir, assista ao vivo. Se não der para ver ao vivo, vê depois no YouTube, porque você vai aprender coisas lindas sobre Deus, sobre a providência de Deus, e sobretudo sobre o Cristo que nos resgatou na cruz do Calvário. E aí o Boaz se casa com a Ruth, e eles geram um filho chamado Obed. E o Obed se casa e gera um filho chamado Jessé. E o Jessé se casa e gera um filho chamado Davi. Nós estamos, nada mais e nada menos, que começando a contar a história do maior de todos os reis da face da terra. A história de Davi começa aqui. A história de Davi começa com uma fome. Por isso que eu quero te dizer, meu querido, você que veio aqui nesta noite, não importa a sua circunstância, Deus pode usá-la para começar uma linda história na sua vida. Houve fome na terra, e o Elimeleque, cujo nome significa Deus é meu rei, Eli é meu Deus, ou Deus meu. Lembra quando Jesus exclamou na cruz, Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonastes? Então, Eli é meu Deus, ou Deus meu. Meleque, a pronúncia no hebraico, seria uma vogal, uma consoante que é gutural, e o som seria mais ou menos assim, Melchi, Melchi, Melchi Zadok. Lembra desse cara que está lá em Gênesis? Melchi Zadok. Transliteramos para o português e ficou Melquisedeque, que significa o rei da justiça. Portanto, Melchi é rei em hebraico. Então, Eli Melec é Deus é meu rei. Olha só o significado do nome desse homem. Deus é o meu rei. E aí ele se casa com uma mulher que se chama Noemi, que em hebraico significa agradável. Noemi, agradável. A simpatia em pessoa. Noemi, vê se tem como dar errado. Deus é meu rei. Casou com a mulher agradável, está perfeito, vai dar tudo certo, louvado seja Deus. Deus é meu rei, eu casei com uma mulher agradável, uma mulher que não tem ciúmes, uma mulher que não faz fofoca, uma mulher que... Vou parar por aqui. Vou até enxugar. As irmãs já tipo assim, né? Vai, continua que eu quero ver onde o senhor vai parar com essa conversa. A mulher agradável, gente, nem TPM ela tinha. Na TPM dela ela ficava rindo, jogando beijo para os pássaros, sentindo cólica, agradável. O cara é governado por Deus, Deus é o rei dele, a mulher dele é extremamente agradável. O que pode dar errado? Nada, só que não. Houve fome na terra. E aqui eu já aprendo uma primeira coisa muito importante. Às vezes a gente é uma boa pessoa, às vezes a gente casa bem, mas as circunstâncias bagunçam tudo na nossa vida. A gente não espera uma fome, a gente não espera uma tempestade, a gente não espera a tormenta, o imprevisto não manda aviso. E o cara era governado por Deus, a mulher dele era extremamente agradável, mas ele não soube lidar com a adversidade. E eu vejo um monte de gente
que é gente boa, que é crente, que é governado por Deus, que tem uma família agradável, que tem tudo para dar certo, mas na primeira adversidade, no primeiro vento, na primeira tempestade, desanda tudo. Por quê? Porque não resiste à fome. A fome faz pessoas tomarem decisões desesperadas. A fome tem esse poder. Uma vez eu assisti o jornal e um rapaz foi preso, e ele dando a entrevista, e eu acho isso assim complicado. Não vou tecer nenhum comentário, nenhum juízo de valor, mas acho complicado, a pessoa foi presa, está ali e tal, e o repórter lá, mas então, o que aconteceu? Você roubou? Você matou? Extremamente constrangedor, mas enfim. E o repórter perguntou para o rapaz, um rapaz simples, por que você fez isso? E ele falou, porque eu tenho 2 filhos em casa, e eles não têm o que comer. Eu roubei porque eu ia vender, e com o dinheiro eu ia comprar comida. E eu não sei porquê, mas eu senti sinceridade nas palavras daquele homem. E eu fiquei pensando, meu Deus, como a fome, como a falta de comida, como a falta de alimento leva pessoas a cometerem atos desesperados. Foi exatamente o que aconteceu. Chegou a fome em Belém. E o curioso, que talvez você não saiba, é que Belém, em hebraico, Bet Lehem, são 2 palavras. Bet é casa. Por isso que quando Jacó teve aquele sonho naquela pedra e ele viu os anjos subindo e descendo, ele disse, este lugar se chamará Betel, Bet-El, El é divindade, Deus, então é a casa de Deus, porque Deus está aqui, e aquele lugar passou a se chamar Betel. Bet-Lehem, Lehem em hebraico é pão, Belém significa casa do pão. E o que o texto está dizendo? Que houve fome em Belém. Traduzindo para os dias de hoje, acabou o pão na padaria. Já pensou? Acabou o pão na padaria. O lugar que deveria ter pão é o lugar onde não tinha pão. A casa do pão estava sem pão. E eu fico olhando para nós. E eu me lembro que Jesus disse ser Ele o pão da vida. E eu fico lembrando que nós nos reunimos semanalmente, algumas vezes. E eu fico lembrando que nós temos a palavra de Deus ao alcance das nossas mãos, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos. E eu fico lembrando que a igreja, que o povo de Deus é o povo que tem o pão, porque é o povo da palavra, é o povo do livro, é o povo do Senhor Jesus. E se Jesus é o pão, a igreja sendo o corpo de Cristo, a igreja é o lugar onde tem que ter pão. E quantas vezes tem faltado o pão na casa do pão? Quantas vezes tem faltado Bíblia na sua casa? Quantas vezes tem faltado a palavra de Deus nos seus momentos? Quantas vezes a palavra de Deus está escassa na sua vida, porque você não lê, não medita e não faz dela o seu alimento diário? Será que a sua casa tem sido uma Belém de Deus? Será que na sua casa tem pão? Ou a sua casa está como a do Elimeleque? Está em Belém, tem tudo para ter pão, mas tem fome. Portanto, meu irmão, em nome de Jesus, o pão da vida, não permita que a sua vida seja uma Belém
com falta de pão. Não viva com fome, não viva faminto. Você tem o pão da vida à sua disposição. Tem uma padaria saindo pão quentinho o tempo inteiro. Basta que você queira comer. E aí a Bíblia diz que o Deus é meu rei, junto com a agradável, começaram a passar fome. Começou a faltar o pão, começou a faltar o pão, começou a faltar o pão. Aí a agradável engravidou. E eles já estavam passando fome. E aí o verso 2 vai dizer que o Elimeleque e a mulher Noemi tiveram 2 filhos. O primeiro se chamou Malom. Sabe o que significa Malom em hebraico? Fraqueza. Sabe por quê? Porque já estava faltando pão. E quando começa a faltar o pão, vem a fraqueza. E o menino nasceu fraco, o menino nasceu raquítico, o menino nasceu magrinho, fraquinho. E naquele tempo tinha essa cultura de olhar para o menino e dar o nome, às vezes, por uma característica dele. Esaú, por exemplo, significa peludo. O menino nasceu peludinho, aí olharam e Esaú, peludinho. Às vezes acontecia, uma característica do bebê dava ele o nome. O menino nasceu fraquinho. O pai olhou e falou, fraqueza, Malom é o nome desse menino. E o menino foi crescendo, fraco porque não tinha pão. E aí veio o segundo filho. Qual é o nome do segundo filho? Quilion. Sabe o que é que significa? Aniquilação. O primeiro, fraco, mas continuou a fome. Se o primeiro nasceu fraco, o segundo nasceu aniquilado, quase morto. E aí o pai olhou e falou, gente, que menino aniquilado, esse menino está aniquilado, está raquítico, é pele e osso. Quilion, quase morto, aniquilado. E isso aqui me ensina uma outra coisa. Se faltar o pão, a gente começa a fraquejar. Daqui a pouco estamos aniquilados. Porque é um passo a passo. Primeiro vem a falta do pão, que gera a fraqueza, que gera a aniquilação. E aí a gente entra em desespero. Não, o menino nasceu aniquilado, agora nós temos que dar um jeito. Fraqueza, aniquilação, já está bom de passar fome, vamos dar um jeito? Às vezes, procura-se dar um jeito quando já é tarde demais. E aí aqui, vamos dar um jeito, onde é que tem comida? Em Moabe tem comida. E aí nesse momento você precisa entender onde e o que é Moabe. Moabe não é originalmente o nome de um lugar. Originalmente, Moabe é o nome de um homem. Para você que não conhece a história, o livro do Gênesis conta a história do parente de Abraão, primo, sobrinho, há controvérsias. Parente de Abraão chamado Ló. O Ló tinha uma esposa e 2 filhas. Você conhece a história. Eles moravam lá num lugar e Deus falou, acha uma turma aí que presta. Se você achar tantos que presta aí, eu vou mandar fogo, vou salvar os que prestam. E o cara foi procurando, não, Deus, não destrói não. Você sabe, né? Sodoma, Gomorra e tal. Aí não tinha ninguém que prestava no lugar, Deus falou, então pelo menos você com sua família, sai fora. Corre e nem olha para trás. Aí eles saíram correndo. E Deus começou a mandar fogo. E aí a mulher, não sei se ela esqueceu a maleta de maquiagem para trás, não sei o que aconteceu, o sapato dela, a bolsa ficou para trás, ela esqueceu o Facebook aberto, eu não sei. Eu sei que no momento ela, e deu uma olhada para trás. No que ela olhou para trás, virou uma estátua de sal. É o que a Bíblia diz, eu acredito. A mulher olhou para trás e virou uma estátua de sal. O curioso é que tem muita gente hoje em dia virando estátua, pelo simples motivo de querer olhar para trás.
Resultado, o Ló continuou correndo. Cadê a mulher, cadê a mulher, cadê a mulher? Eu não vou olhar para trás não. E ele com as duas meninas correram. E a mulher ficou para trás. E ele ficou então, instantaneamente, viúvo. Pois bem, uma de suas filhas teve a péssima e maldita ideia de embebedar o seu pai, deu vinho para ele chapou o coco de vinho, e ela falou: eu vou embriagar o papai, e quando ele estiver bem embriagado, eu vou me deitar com ele, e vou engravidar dele. Aí a irmã: que isso, menino, você é doida? Sim, eu vou fazer, sabe por quê? Porque o homem passa o nome da família adiante. Papai não tem nenhum filho homem, ele só tem filhas mulheres. O nome de papai não vai passar adiante. Eu não quero que a memória do meu pai se perca. Eu vou me deitar com ele e vou gerar um filho. E se esse menino for homem, vai ser filho dele. E através desse menino, o nome de papai vai prevalecer na terra. Olha a ideia da menina. E ela fez isso. Está lá em Gênesis, depois você lê. Ela embebedou o pai, se deitou com o pai, gerou, nasceu, era um menino. Qual foi o nome que ela deu para o menino? Moav. Em hebraico significa do pai. Jesus não chamava o pai de Abba? Av, em hebraico é pai. Avram, o pai exaltado. Avraham, o pai de muitos. Aí o nome do menino é Moav. A gente escreve no português com B, mas a pronúncia no hebraico é um som de V. Moav, do pai. Por quê? Porque o menino era filho do pai dela. Olha que doideira. O Ló foi pai e vô do mesmo menino. Ele era pai do menino, porque o menino era filho dele, mas ele era avô do menino, porque o menino era filho da filha dele. Moabe, esse menino cresceu rebelde, doido da cabeça, ímpio, descrente, maluco, envolvido com tudo quanto é coisa errada que você imagina. E ele fugiu daquele lugar, não quis servir ao mesmo Deus que o pai dele servia, muito menos que o tio dele Abraão servia, e ele partiu para o lado de lá do Mar Morto, e foi habitar naquela terra, e lá ele se tornou um grande líder, e o nome daquela região passou a se chamar Moabe, em homenagem a ele. Um povo que por muitas ocasiões se tornou povo inimigo de Israel. Portanto, agora voltando para a história, e você entende agora o drama envolvido. Faltou o pão, o cara estava tão desesperado que ele fugiu para a terra dos inimigos. Foi para Moabe. E é isso que acontece nos dias de hoje. Muitas pessoas têm fome de Deus, muitas pessoas não têm sua alma saciada em Deus e com a palavra de Deus. Vem a fome, vem a fraqueza, vem a aniquilação, as pessoas ficam desesperadas, fogem de Belém, que é a casa do pão, e vão buscar alimento no território do inimigo. Quantas pessoas não têm se afastado da presença de Deus, achando que lá vai ser melhor, e o que é que elas encontram lá? Um caminho que leva à morte. Exatamente o que aconteceu aqui. E como eu tenho visto crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, abandonando a presença de Deus, achando que vão viver melhor no terreno do inimigo. Muita gente indo para Moabe buscar pão do estômago em Moabe, e abandonam a casa do pão, o pão do céu, a casa do pão que alimenta a alma. E quanta gente tem deixado a igreja para buscar sustento e prosperidade no mundão, e tem quebrado a cara, e tem encontrado a morte, e tem sofrido duras consequências, porque nós, ainda que enfrentemos a fome, nós não vamos sair de Belém, porque o nosso Deus é Jeová Jirê. A Bíblia diz que aquela fome não durou muito tempo, e logo, logo, correu-se a notícia que tinha pão em Belém de novo.
Eu não vejo em lugar nenhum da Bíblia dizendo que pessoas morreram de fome em Belém por falta de pão. Não, o povo passou a comer pouco, o povo passou a racionar, o povo passou a compartilhar, o preço da farinha foi lá em cima, o povo vendeu uns bichos para poder comprar farinha, estocar, e foi vivendo, e foi perdendo a prosperidade que tinha, e foi diminuindo o luxo e a qualidade de vida, mas ninguém morreu de fome. Em Belém, a gente passa sufoco, a gente passa necessidade, mas a nossa vida é guardada. E aí a gente desespera e vai para Moabe, e acha que em Moabe vai ser uma beleza. E o que é que a gente encontra em Moabe? Encontra o pão, mas também encontra a morte. Porque tem fome que não se mata com pão. O que é que adianta você abandonar a presença de Deus para se satisfazer com os prazeres deste mundo, para encher o seu bolso de dinheiro, para você comer a comida que você quiser e a bebida que você quiser, usar a roupa da marca que você quiser, sendo que sua alma está faminta, fraca, aniquilada, e você está morto espiritualmente? O que é que adianta? Não adianta nada. Portanto, o que aconteceu aqui foi exatamente isso, meus irmãos. Nos dias em que julgavam os juízes, antes do período dos reis, depois ali de Josué veio com Moisés, atravessou o deserto, tomou posse da terra, dividiu as partes de terra. Numa parte de terra chamada Judá, tinha uma pequenina cidade chamada Belém, que tinha muito trigo, por isso era conhecido como a casa do pão. Ali uma família foi formada, uma família linda, cujo marido era reinado por Deus e a mulher extremamente agradável, só que veio uma dificuldade, uma adversidade, que é plenamente normal na nossa vida. Deus nunca disse que a gente não enfrentaria fome. Ele prometeu que teríamos a vida eterna. Deus nunca prometeu o pão que alimenta o estômago. Ele prometeu o pão que vem do céu. Porque mesmo que a fome do estômago mate o meu corpo, minha alma, alimentada pelo pão do céu, viverá eternamente. Essa família tomou a péssima decisão de ir buscar pão em Moabe. E chegando lá, encontrou o pão físico, mas o pão espiritual se perdeu. Estavam longe de Belém, longe de Judá, longe do seu Deus. E aí o Elimeleque morre, diz o texto, verso 3, morreu Elimeleque, aí a Noemi ficou viúva. Naquele tempo uma mulher viúva estava desamparada, porque a mulher não trabalhava, então ela dependia do sustento do seu marido. E aí ela pensou, bom, pelo menos eu tenho 2 filhos. E aí agora ela vivia do sustento dos 2 filhos. E aí a Bíblia diz que os 2 filhos morreram também. Pensa no desespero dessa mulher. A fonte de sustento que ela tinha secou. E ela saiu de Belém, porque estava com fome. Mas em Belém era a casa do pão. Sempre tem alguém com um punhadinho de farinha para fazer um pão para matar a fome de cada dia. Mas aí no desespero, ela foi para Moabe. E agora em Moabe ela não tem marido, ela não tem filhos, ela não tem fonte de sustento. Ela e as 2 noras, fadadas à prostituição. Porque uma mulher sem marido só se alimenta se vender o seu corpo. E aí chega uma boa notícia. No momento mais bad, no momento mais deprê, no fundo do poço da vida dessa mulher, ela recebe uma boa notícia. Tem pão em Belém. Jesus veio como pão,
e Ele nos deixou uma coisa preciosa chamada Evangelho, que significa boa notícia. Talvez você entrou aqui nessa noite com fome, não com fome de pão, mas com fome de Deus. E eu tenho uma boa notícia para você: tem pão em Belém. Eu tenho uma boa notícia para a sua alma: tem pão em Belém. Volta para casa, volta para Belém, traga toda a sua fome, porque em Belém tem um pão eterno. Sai de Moabe, esquece de Moabe. Moabe não é o seu lugar é em Belém, porque só em Belém tem o pão que você precisa. Essa é a boa notícia para você. Seja bem-vindo ao mês de julho, seja bem-vindo a esta nova série, e venha com muita fome, porque em Belém tem um pão quentinho para nós. Que Deus te abençoe, no amor, na graça e na consolação do Senhor nosso Deus. Amém.